Bom dia, chegando aí para compartilhar mais uma mensagem. Domingo, dia 31 de janeiro, né? O mesinho mais demorado para acabar, mas louvado seja Deus, né? Que Deus venha abençoar o domingo de todos, ou no decorrer da semana, hein, que você venha a estar acompanhando esse vídeo aí, né? Então, Deus é bom a todo momento, irmãos. Então, vem aqui colocar mais uma palavra para a gente estar meditando, para a gente estar analisando, né? Falando um pouco mais do Evangelho de Cristo, né? Falando um pouco mais do Evangelho da cruz, né? O que realmente importa aí nos dias de hoje, né? Independente do que aconteça, o Evangelho ele tem que ser propagado, o Evangelho ele tem que ser anunciado, né? Então a gente tem que estar usando todos os meios possíveis aí para a gente estar espalhando. Então quer que desde já, que Deus venha te abençoar aí por você estar ouvindo essa mensagem, né? Que Deus venha abençoar você, venha abençoar toda a tua família, né? E se possível, como eu sempre digo, passe para frente essa mensagem que pode edificar algumas vidas, amém? Louvado seja Deus. Essa mensagem se encontra lá no livro de João 46, livro de João 4, a partir do versículo 46, que tem como título dessa passagem bíblica aqui, a cura do filho de um oficial do rei, né? Versículo 46 está escrito assim: dirigiu-se de novo a Canaã da Galileia, onde de lá transformou água em vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera de Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus disse: porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum creres. Rogou o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Louvado seja Deus. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro e anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou ele que horas que meu filho melhorou. Informaram ele: ontem à hora 7ª a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisa hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu, e ele toda a sua casa. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Então essa passagem que é uma rica passagem, que o Evangelho de João ele vem nos relatar que logo depois de ele ter feito aquele primeiro milagre, transformado a água em vinho, que todo aquele povo ficou impressionado, ele saiu da Galileia, né? Então, e logo depois ele retorna, dirigiu-se de novo para a Galileia. Aqui o texto relata que ele dirigiu de volta para essa cidade, e esse oficial do rei estava com um filho já em estado gravíssimo ali, de uma febre muito alta. Eu estava vendo um estudo ali que diz que em determinado tempo do ano ali, no verão, digamos assim, ali a febre ali pegava muito aquele povo ali, tinha muitos mosquitos, muitos, né, insetos ali. Então esse oficial do rei, ele estava com seu filho ali quase morrendo. Eu acredito que ele já deve ter procurado todos os meios possíveis ali para tentar salvar aquele filho, que já fazia alguns par de dias que estava com uma febre muito alta, né? Deve ter gastado alguns dinheiro, né, digamos ali os médicos ali em redor, tudo. Mas ele sabia que existia um médico dos médicos, um senhor dos senhores, que aonde ele estivesse algo sobrenatural acontecia, né? Então ele ouve falar que Jesus ele estava retornando para Galileia, entende isso? Então o que ele fez? Ele não, digamos assim, ele não se atentou em esperar muito tempo, não. Eu vou até Jesus, que ele vai... A minha única opção é ele, né? Ele já tinha passado por todas as dificuldades ali para tentar salvar aquele filho dele, né?
E o texto vem falar que ele sai caminhando até a Galileia, né? E nisso ele encontra Jesus. Ele encontra Jesus e conversa com Jesus. Desce comigo até a minha casa. Esse descer, meus queridos, esse descer é aproximadamente de 50 a 60 quilômetros que esse oficial do rei caminhou até encontrar Jesus, né? E Jesus ali, ele conversando, ele já chegou, já falou na lata: não, mas vocês só me procuram para ver sinais. Se vocês não verem sinais, vocês não acreditam. Que aquele povo daquela época lá, eles tinham que ver, eles tinham que presenciar, eles tinham que presenciar. Não é à toa que Tomé, ele fala que ele só acreditaria que Jesus tivesse ressuscitado se ele colocasse o dedo nas feridas de Jesus. Entende isso? Então, o que eu quero chegar com isso? Jesus, ele vai e lança uma palavra para ele, né? Olha que Jesus fala para ele: disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e retornou para sua casa, né? Então ele caminhou de 50 a 60 quilômetros para encontrar Jesus, e muitas das vezes ele pensou: não, eu vou lá, Jesus ele vai descer comigo, ou Jesus ele vai me dar uma água benta para me passar no meu filho, ou Jesus vai me dar um sal consagrado, um óleo consagrado, uma vassoura ungida para me varrer minha casa e tirar todos os males da minha casa. Não, mas Jesus ele faz totalmente o contrário do que aquele oficial ele esperava. Entende isso? Ele fala assim: não, vai que o teu filho vive. Olha só, agora ele se obrigou a pegar essa fé. Jesus, vai que o teu filho vive. E ele não questionou. Ele falou, voltou para sua casa, caminhando, e relata o texto aqui, meus queridos, que antes dele chegar na casa dele, os servos deles vieram ao encontro dele, todos alegres, todos felizes, porque viam esse filho dele, bem dizer, quase morto, né? Com sua vida quase ceifada ali. E eles vieram todos alegres e falaram: não, seu filho vive, alegre-se, né? E daí, aqui no versículo 52, diz que esse oficial, ele indagou, né? Ele perguntou: mas que hora aconteceu isso, né? Daí o servo falou: não, exatamente a hora 7ª, às 7 horas da noite. Então, ele já pensou: não, mas 7 horas da noite foi o exato momento que Jesus ele falou: vai que o teu filho vive. Ele creu naquela palavra, meu querido, né? Ele creu naquela palavra, ele tomou posse daquela palavra de Jesus e voltou para sua casa. A mesma palavra que no início, né, ordenou que todas as coisas foram feitas, né? Então, o verbo ser fez carne, o mesmo que estava no início com Deus, ordenou, creu na palavra de Deus. Então, o que eu quero passar, o que eu aprendo com isso, irmãos? Que muitas das vezes a gente não precisamos ter algo palpável para nós acreditarmos que Jesus pode transformar algo na nossa vida, né? A gente não precisa ter um óleo ungido, né? Nós precisamos ter um sal consagrado, precisamos ter um lenço para chegar na nossa casa e ser abençoado. Não, uma água benta, não. Nada disso, basta você crer na palavra de Jesus. Crer como esse rapaz aqui, ele creu, né? Esse oficial, filho do oficial, esse oficial, ele creu na palavra de Deus, né? Jesus falou: vai, teu filho vive, cara, né? Ele não questionou, ele voltou, entendeu? E muitas das vezes a gente procura uma solução, mas se nós for num lugar e só tiver uma palavra abençoada da Bíblia mesmo, o pastor esteja pregando a Bíblia, ó, vai que Jesus é contigo, Jesus está mudando o teu cativeiro, Jesus vai mudar, mas você sai triste porque você queria estar nesse lugar e sair com óleo ungido de lá, para você depositar a tua fé naquele óleo ungido. Você queria sair com um saquinho de sal consagrado, 7 dias no monte, você queria sair com uma água benta, uma água ungida, entendeu? Então não. Muitas das vezes a gente transfere, meu querido. Em vez de nós depositar nossa fé toda em Jesus Cristo, a gente deposita a nossa fé num copo de água. Nós depositamos nossa fé num um pacotinho de sal grosso, né? Eu falo para você, irmãos, eu passei muito disso, usei muito esses meios já.
Só que Deus, ele tem nos dado um amadurecimento na fé que nós não precisamos mais disso, né? Basta a palavra, né? Basta nós crermos na palavra. Se Jesus falou que faz, ele faz. Se Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar. Jesus transforma, né? Então é isso, meu querido. Então, se eu pudesse dar um nome nessa mensagem, seria assim, sobre a palavra de Jesus, né? Então, que nós venhamos entender. Cremos que a palavra de Jesus, ela liberta. Cremos que a palavra de Jesus é verdadeira. Cremos que a palavra de Jesus é o pão que nos sacia. Cremos que a palavra de Jesus é a água que nos mata a sede, né? Então, e como que nós vamos obter toda essa informação, meu querido? É aprofundando na palavra de Deus, né? Não é só ouvindo falar, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E como você vai alicerçar a tua fé? É lendo a palavra de Deus, entendeu? Não é depositando a tua fé em objetos, né? Depositando a tua fé em outras coisas, não. É na palavra de Deus. Eu sempre costumo falar, se você não tem o costume de estar lendo a Bíblia, assim, acha um livro muito complicado, não, começa por Mateus, Lucas, ali você vai entendendo o Evangelho, você vai se apaixonando por Jesus de uma forma tremenda. Aquilo vai te transformando, vai te dando mais sede. A transformação, ela vem cada dia mais, até ontem eu estava conversando com o meu querido irmão Jonas lá. A transformação é diária, né? Tem coisas que a gente falava ontem, a gente já não pode falar mais, coisas que a gente fazia ontem, a gente não pode falar mais. A transformação, ela é diária, né? E como que você vai ser transformado? Só ouvindo falar? Não. Você vai ter que ler e praticar. Porque muitas das vezes essa mensagem aqui, Deus está me dando uma revelação para me passar para você. Mas olha que impressionante, ó, escute isso. Mas você mesmo lendo João 4:46, Deus vai te dar um outro discernimento, Deus vai te dar uma outra visão, né? E através dessa visão que Deus está te dando, você já transmite para outra pessoa, né? Então, assim, muitas das vezes a gente tenta fazer um sacrifício. Ah, não, eu vou fazer uma campanha de 7 sexta-feira, o sal vai estar ungido lá, eu vou trazer com o sal, meu marido vai ser liberto, minha esposa, meu filho vai ser liberto através desse sal, eu vou colocar umas bolinhas de sal na comida. Irmãos, esquece isso. Deposita a tua fé em Cristo Jesus, né? Creia na palavra dele, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando Jesus fala, acontece. Eu costumo dizer sempre assim, aonde Jesus está, algo sobrenatural acontece. Então, quando você descobre o poder de Jesus, quando você crê na palavra dele, quando você crê que através da palavra dele foi criado o mundo, foi criado o universo, foi criado tudo, as aves, né? Através da palavra de Jesus, né? Então é isso. Então, quando Jesus falar para você, vai, marche, siga em frente, estou contigo, né? A sua vitória está próxima. Se converta dos seus maus caminhos. Então, é isso que a palavra quer, né? Fuja de mandingas gospel, né? Fuja de coisas consagradas. Não, a palavra de Deus, ela é pura e eficaz, né? Alguma dúvida? Tá aqui, ó. Procura, né? Anota, faz anotação, palavras que hoje fala com você, amanhã vai estar falando com você mais profundamente ainda. Através da palavra de Deus você vai ganhar uma maturidade, né? Você não vai viver tomando só água suja daquilo que você ouve falar, né? Então, até eu postei, acho que foi semana passada no meu Facebook lá, que quando você não se aprofunda na leitura bíblica ali, tudo que te falam você acredita, né? Tudo que te fala você acredita. Então, como que você vai tirar suas dúvidas? É lendo a palavra de Deus, né? Amém? Que Deus abençoe a todos, que vocês venham refletir nessa palavra de João 4, a partir do versículo 46. Crê somente na palavra de Jesus. Amém? Deus abençoe.